entender o que vai ser falado. Então vamos falar a respeito deste homem que estava vivendo o presente, planejando o futuro, um futuro de morte. Amém? Meus irmãos, o livro de Isaías é um livro muito conhecido daqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. Isaías, pelo fato de ser o profeta messiânico, ele vai falar a respeito de Cristo em quase todo o seu livro, que contém 66 capítulos. O profeta Isaías, que profetizou para a casa de Judá, foi um dos profetas que, nos seus primeiros capítulos, do 1 ao capítulo de número 5, ele profetizou com dureza para a casa de Judá, pelo fato do povo de Israel ter enveredado em um caminho de pecado. Quando você vê Isaías capítulo 1, o versículo de número 2 ou 3, salvo engano, o profeta Isaías fala para a nação de Israel, usando uma linguagem animal, para chamar este povo de volta para Deus. Isaías profetiza para eles dizendo que o boi conhece o seu possuidor, a jumenta, a manjedoura do seu dono, porém Israel não me conhece. O profeta Isaías, que foi alguém que guerreou com a nação de Israel em suas profecias, no capítulo de número 1 ao capítulo de número 5, no capítulo de número 6 ele tem um encontro com Deus e as coisas começam a mudar na vida do profeta Isaías. Isaías vem profetizando a respeito do pecado do povo, da ruína, da restauração, e no período em que ele está profetizando nestes capítulo de número 22, voltando atrás e indo um pouco para frente, ele está falando a respeito das profecias do Senhor contra as nações. Ele profetiza contra a nação de Dumã, ele profetiza contra a Arábia, ele profetiza também a respeito do cerco de Jerusalém, que é no capítulo de número 22, ele profetiza contra ou a ruína da cidade de Tiro, e assim ele vai profetizando a respeito da destruição da nação de Israel. O que é interessante, quando Isaías está profetizando a respeito dessas coisas, no versículo de número 15, Isaías vai falar sobre a história deste homem chamado Sebiná. O que é interessante, quando nós analisamos esse texto, vemos que o Senhor envia o profeta Isaías para ter um diálogo com este homem que era um tesoureiro do rei Ezequias. Quando o Senhor envia o profeta Isaías para dialogar com este homem, nós observamos que ele diz no capítulo de número 15, no versículo de número 15, ele apresenta dizendo: e diz o Senhor Jeová dos exércitos, anda e vai ter com esse tesoureiro, com Sebiná, e diz-lhe. Nós observamos que Isaías vai profetizar para este homem que era um tesoureiro do rei Ezequias. O que é interessante, quando Isaías dialoga com este homem, no capítulo de número 21, ele vai repreender a conduta e a arrogância deste homem por nome de Sebiná. Quando você analisa a história deste homem que era um tesoureiro, dificilmente nós vemos alguém falando a respeito deste homem pelo fato deste homem não ter um nome comum e pelo fato dele não ser apresentado muitas vezes em nossas pregações e em nossos ensinos pela complicação da sua história. Este homem que tinha um nome que representava coisas boas, como crescimento e fortalecimento, este homem toma algumas atitudes diante de Deus, e as atitudes que ele toma diante de Deus faz com que Deus manda o profeta Isaías dialogar com ele. O que é interessante que este homem, quando você analisa a respeito da vida dele, você vai ver que este homem carregava grande prosperidade. No capítulo de número 22 e o versículo de número 19, o texto apresenta que este homem tinha uma cadeira dentro do reino do rei Ezequias. Ele era possuidor de uma cadeira apresentando o seu nível de poder e o seu nível de capacidade dentro do reino. O texto também apresenta no versículo 18 que
que ele tinha carros que enchia a sua glória. Quando você analisa a respeito dos carros dentro da Bíblia, muito pouco se fala de pessoas que tinham carros. Fala do povo do Egito que possuía os carros que foram atrás do povo de Israel. Apresenta também o rei Egrom, que tinha os seus carros e aterrorizava o povo de Israel, que ficaram escondidos em cima do monte, porque não era comum se ter carros naquela época. Mas esse homem, no versículo de 18, ele possuía os seus carros que apresentavam o seu poder e a sua glória. O texto também apresenta que ele tinha uma túnica que mostrava também o seu poder, a sua capacidade, pelo fato de não ser algo comum ter uma túnica naquele tempo. E você tira pela história de José, quando tem uma túnica, vai desencadeando aquela história que nós todos conhecemos. O texto também apresenta no versículo 24 que ele tinha talheres luxuosos como o rei Xerxes. Quando você vê a história deste homem, você vê que este homem era um homem de um poderio terrível, era um homem de uma capacidade e de uma grandeza muito grande. O que é interessante, quando Deus fala com este homem, no versículo de número 15, o Senhor diz para Isaías: vai até este tesoureiro. Mas quando Deus fala com Eliaquim, no versículo 20, ele apresenta dizendo: meu servo Eliaquim. Você observa que quando Deus dialoga com ele, Deus chama ele simplesmente de um tesoureiro. Mas quando ele fala com Eliaquim, ele apresenta que Eliaquim não era só um homem de poder, mas também era um homem que servia ao Senhor, era servo. Quando nós analisamos essa história, nós vemos que Deus apresenta para o profeta Isaías um novo alvo. Isaías, que estava profetizando para as nações, como Dumã, como Arábia, como Tiro, agora Deus vai dar um alvo para um profeta que era este tesoureiro por nome de Sebiná. Sendo ele tesoureiro, ele também estava cuidando da finança do rei Ezequias naquele tempo. Ele era um homem que estava trazendo, conduzindo tudo aquilo que entrava, que era de valor dentro do reino. Ele era um homem que mexia com o dinheiro, ele era um homem que mexia com a finança da sua época. Quando Salomão fala sobre este conceito de riqueza, Salomão apresenta dizendo que a riqueza, ela é um dom de Deus, apresentando que o homem não possuía naquele tempo uma riqueza simplesmente pelos seus méritos próprios, mas apresentava que Deus dava ao homem esse dom da riqueza. Mas o que é interessante é que na época deste homem não tinha muitos métodos de administração, não tinha cursos para apresentar como se administrar, como cuidar de um poder, como entrar o dinheiro, investir o dinheiro. Mas esse homem tinha essa capacidade nesse conceito de finança dentro do reino de Ezequias, na semelhança de Judas, que era o tesoureiro do Senhor Jesus, na semelhança do eunuco de Candace, que era o homem que cuidava de toda a finança de Candace. Este homem que foi quem encontrou com o profeta Felipe no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, na semelhança de José, que também cuidou de toda a tesouraria do Egito por 14 anos, na semelhança de Daniel, que também foi um dos homens que cuidou de toda a tesouraria da Babilônia no período em que ele ficou no reinado de Dário, no capítulo de número 6 e no versículo de número 2, na semelhança de Cusa, que era administrador de Antipas, esposo de Joane, filho de Herodes o Grande. Esse homem também possuía este conceito de finança. Mas o que é interessante é que Sebiná, sendo um homem de pompa, sendo um homem de grandeza, Deus vai colocar o profeta Isaías para se movimentar e ir de encontro com este homem. Quando o profeta Isaías vai de encontro com esse homem, ele não ia simplesmente por ir, mas Isaías estava indo com algo claro para se realizar. Deus havia colocado o profeta para se movimentar e entregar para este homem uma profecia. O que é interessante é que no período em que Deus coloca este homem para sair e entregar a profecia para este homem, o profeta Isaías não vai simplesmente por ir, mas ele vai portando uma palavra profética. A palavra profética que Isaías estava portando para este homem não era uma palavra fácil de se receber, mas pelo contrário, era uma palavra difícil de se receber. Isaías vai com essa função específica para falar para
este homem aquilo que Deus havia lhe orientado para fazer. O que é interessante que quando Isaías vai profetizar para este homem, Isaías foi um homem específico de Deus naquele tempo, pelo seguinte: se Deus enviasse o profeta Amós, que era um boiadeiro de campo, e este homem entrasse dentro do palácio para entregar uma profecia para Sebiná, sendo ele um homem simplesmente de campo, o profeta Amós morreria naquele momento. Mas Deus enviou um homem que tinha sangue real como rei, como o profeta Isaías, que era parente do rei Uzias. Esse homem entra dentro do templo, ele entra dentro do reino com essa mensagem, e ele vai entregar algumas coisas proféticas para este homem que não são fáceis de se entregar. No versículo 17 ele apresenta que Deus vai o jogar fora, vai o jogar longe. No versículo de número 18 ele apresenta que Deus vai pegar este homem com uma bola e vai jogá-lo num país distante. No versículo 18 parte B, ele apresenta que este homem vai morrer perto dos seus carros de guerra que enchiam o seu orgulho. No versículo 29 ele vai apresentar que Deus ia rebaixá-lo da sua posição de tesoureiro e ia colocar ele aqui no seu lugar. Observa que quando Isaías entra, ele entra com uma palavra profética que não era fácil de se entregar. Ele não vai entregar para este homem poderoso uma palavra que alegraria o seu coração, mas pelo contrário, ele vai entregar aquilo que ia entristecer o seu coração. Isaías vai abrir um campo de diálogo com este homem, e no versículo de número 16 Isaías vai perguntar: o que você está fazendo aqui? A quem tens tu aqui? Isaías está olhando para aquele homem que estava cavando uma sepultura em um lugar alto, na parte mais alta da rocha, e ele começa a dialogar com esse homem dizendo: o que você está fazendo aqui? Porque você está cavando uma sepultura em um lugar alto. O que é interessante sobre esse conceito de sepultura, que era comum os homens daquela época, que é sepulturas em lugar alto. Quando você lê o livro de Mateus capítulo 27, o versículo de número 57 a 60, o versículo apresenta que José de Arimateia, ele tinha uma sepultura em um lugar alto, onde foi a sepultura que Jesus foi sepultado. Era normal ter sepulturas em lugares altos, mas o que é interessante é que quando Deus vai usar o profeta para dialogar com este homem por nome Sebiná, não é simplesmente por ele ter a sepultura no lugar alto. Este Sebiná planejava morar em um lugar de sepultura. Este homem não queria simplesmente ter a sepultura, mas este homem estava fazendo planos de morar em um ambiente de sepultura. O que é interessante que Provérbios capítulo 19 o versículo 21, o proverbista apresenta: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito é do Senhor, ou o propósito do Senhor é o que prevalece. Provérbios 16, 9 ele diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que Deus estava dizendo para este homem, porque este homem estava tendo os seus planos, visando a sua vida futura. Quando ele visava a sua vida futura, ele via na sepultura o seu ambiente de estar, ele via na sepultura o seu lugar de se habitar. Ele estava olhando para a sepultura e estava apresentando para o povo daquela época: eu sou um homem que possuo poderes, eu sou um homem que possuo grandeza, eu sou um homem que possuo um trono dentro do templo, eu sou um homem que possuo carros, eu sou um homem que tenho administração, mas tem uma coisa: eu estou planejando ficar em um ambiente de sepultura. Isso aqui é interessante, porque Deus olha para Isaías e diz: vai até este homem, porque este homem está optando por caminhar por um caminho como este, habitando em uma sepultura. Isaías chega diante dele dizendo: Sebiná, o que você faz aqui? O que você está fazendo neste lugar alto, colocando uma sepultura como a sua moradia? O que é interessante é que quando Deus fala com a nação de Israel, ele usa Moisés para dizer, em Deuteronômio capítulo de número 30 e o versículo de número 19, dizendo: os céus e a terra hoje tomo como testemunha contra ti, porque propus
temos a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha hoje a vida para que vivas. O que Deus estava dizendo é: este homem está escolhendo a sua moradia, mas não é eu que decido por ele, é ele que tem que decidir um lugar de vida para que ele viva. Mas o profeta Isaías está observando que ele opta pelo caminho de morte. Seminai está olhando para a vida que ele tinha. A vida do homem era uma vida perfeita, ele tinha poder dentro do reino, ele tinha carros dentro do reino, ele tinha trono dentro do reino, ele tinha livre acesso como rei. Mas este homem estava infeliz, no seu coração não havia alegria, ao ponto deste homem começar a fazer um planejamento. O planejamento deste homem não era um planejamento bom como nós temos. A maioria tem um planejamento. O planejamento é: eu termino meus estudos, eu vou estudar, terminando eu vou me formar e ter um bom trabalho. Já outros apresentam dizendo: quando eu crescer eu quero ter tal carro, tal moto, planejando o seu futuro. Mas esse homem planeja o seu futuro em uma sepultura. O que é interessante é que o proverbista apresenta dizendo que há caminhos que para o homem ele parece direito, mas o fim deste caminho é um caminho de morte. O que Deus estava olhando para este homem, ele estava dizendo: não é Deus que leva este homem para o caminho de sepultura. Não foi Deus que disse para Seminai: vai para o caminho de sepultura, habita em um lugar de morte, habita em um ambiente de morte. Não é Deus que guia o homem para o lugar de morte. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5 que quando Jesus desceu do barco, ele saiu do barco, e quando ele saiu do barco, logo veio ao seu encontro, vindo do sepulcro, um homem. Observa que Deus nunca vai levar o homem para um caminho de sepultura. Deus nunca vai querer que nós estejamos em um caminho de sepultura. Deus nunca vai querer que nós planejamos a nossa vida em uma sepultura. Deus nunca vai nos apresentar a solução como uma sepultura. Mas o que é triste, que este homem estava vendo na sepultura o seu futuro. Eu acho interessante que ele estava olhando e estava dizendo: a sepultura é a minha moradia, aonde eu vou me estabelecer, aonde eu vou morar. Seminai estava cavando um ambiente de vida. Ele estava olhando e estava dizendo: eu estou cheio de vida para viver, mas aonde eu quero viver é em um ambiente aonde possui a morte. Eu possuo um coração que bate, eu possuo uma mente que pensa, eu possuo coisas, mas o meu desejo não é de viver, o meu desejo é de morrer. Eu posso ter todas as possibilidades de viver, mas eu não quero viver, eu quero morrer. Não dá de entender a mente de Seminai. Seminai estava vivendo o presente, esperando a morte. Ele estava vivendo o presente, cultivando a morte no seu coração. Ele estava vivendo o presente, mas estava limitando a sua vida a uma vida de sepultura. Ele estava pensando em uma vida, mas a vida que ele pensava era um caminho aonde levaria a morte. Este homem estava deixando da alegria da vida para a tristeza da sepultura. Quando Deus vê as escolhas de Seminai, Deus levanta o profeta Isaías e diz para Isaías: vai até este tesoureiro. O porquê que Deus estava dizendo vai? Porque Deus nunca vai querer uma geração planejando a vida, e a vida planejada lá na frente o leva à morte. Deus nunca vai querer ver que um jovem que está na presença de Deus, ele vai caminhando, mas os seus pensamentos o prendem em um ambiente de morte. Deus nunca vai querer que o jovem tenha a sua mente voltada para as coisas que o prende em uma sepultura. Quando Deus vê isso, Deus não vai aceitar ver este homem cultivando a sua vida num ambiente de morte. Deus não queria ver que este homem estava querendo morrer antes do tempo da morte. Este homem estava olhando para a vida e estava dizendo: viver não é bom, viver não é tranquilo, eu não quero mais viver, eu quero viver em um ambiente onde me cheira a morte, me dá sensação de morte, me leva para ânsias da morte. Mas o que é interessante, que Deus nunca
igreja reuniu em oração, e quando a igreja orou, Deus bradou do céu dizendo: anjo, desce lá, porque Pedro não vai morrer antes do período de morrer, porque ainda não é tempo desse homem morrer. Talvez você está aqui planejando a sua vida está sendo planejada, você tem pensamentos, você tem escolha, você tem um ermo, você tem um futuro, mas Deus está dizendo: cuidado com a sepultura, cuidado com os ambientes que te prende, cuidado com os ambientes que te segura, cuidado com esses ambientes que faz com que você tenha a vida presa em um ambiente de morte. Este homem estava vivendo nesse estilo, ele estava perdendo a vontade da vida, ele estava perdendo a vontade de viver. Mas tem uma coisa, para pessoas que têm um futuro incerto, sempre Deus tem uma palavra de vida. Para uma pessoa que tem um futuro perto da morte, Deus se apresenta dizendo: eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Deus está dizendo é: não planeja o teu futuro numa sepultura, mas planeja o teu futuro em um lugar alto, mas é diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O tempo que me deram já acabou, fica de pé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui do jeito deste homem. Todos os seus planejamentos te levam a uma sensação de morte. E o que é interessante é que nesse tempo o diabo está sempre apresentando para os nossos jovens um caminho que parece ser bom, porque a vida espiritual é uma vida no alto, mas só que ele coloca um alto incerto, porque ele leva as pessoas por um caminho alto, mas do lado de um ambiente de morte. Mas Deus te trouxe aqui para te dar um alerta: não construa a tua casa em um ambiente que te levará à morte, mas pelo contrário, construa a tua vida planejando ela no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus todas as coisas serão prósperas, abençoadas, porque você vai estar planejando uma vida que Deus vai estar no centro dela. Agora, se você planejar uma vida sem Deus, tudo na tua vida vai se arrebentar, tudo na tua vida vai se acabar. Talvez você entrou aqui dizendo: eu estou com este pensamento incerto, parece que as coisas que eu estou escolhendo não é a coisa certa. Mas Deus está dizendo: não é certo mesmo, porque a tua escolha, ela está alta, mas está do lado de uma sepultura de morte. Mas Deus te dá um ermo dizendo: a morte não é o teu lugar, mas o caminho que Deus te apresenta hoje é um caminho de vida. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Eu não sei o jeito que você entrou aqui, mas nós vamos orar juntos, para que Deus não só entra no nosso coração, mas para que Deus nos dê uma mente de Cristo. A nossa geração está precisando que a sua mente se volta para Cristo, porque quando a mente nossa está centrada em Cristo, todas as nossas construções são prósperas. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, como disse Jesus, e não a pratica, vem o vento, corre o rio, a casa está sobre a areia, não tem firmeza e ela cai. Mas se nós termos uma casa cinzelada na rocha, mas não com um pensamento dizendo: eu vou ter a casa aqui, mas a sensação é de morte, mas tendo uma casa na rocha, a rocha que é Cristo, pode bater vento, pode correr rio, pode soprar, a casa não cai, porque está alicerçada na rocha. Hoje o que Deus está te dando é uma direção simples, e está dizendo qual é o teu plano, qual é o teu pensamento, o que você está pensando para o teu futuro, o que você tem em mente. Talvez você chega dizendo: eu estou aqui, mas o meu planejamento é um planejamento lá na frente, e se as coisas de Deus não der certo, eu viro as costas e caminho sem as coisas de Deus. Mas Deus está dizendo: não planeja um caminho
leva à morte, mas planeja um caminho com Deus que te leva à vida e te leva à vida eterna. Hoje o que Deus tem para você é isso. Troca a tua mente, coloca Cristo na tua mente, coloca a palavra no teu coração e viva uma vida de vida, longe do ambiente de morte. Assim diz o Senhor para nós nessa noite. Na tua cabeça que eu vou orar por você. Senhor, na tua presença estamos nessa noite. Falamos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, sem intenção de forçar ao Senhor, para que venha ter uma movimentação. Ó Senhor, eu não sei como entrou os jovens, os adolescentes no dia de hoje. Eu não sei, ó Deus, como que está a mente, os planejamentos, o pensamento e a visão para o futuro. Mas, ó Deus, nós pedimos nessa noite proteção. Ó Deus, nós pedimos nessa noite que o Senhor brinde os nossos adolescentes. Ó Deus, não faça com que eles olhem para o caminho de morte, vendo neles como coisas boas e planejando nele um futuro incerto, mas deposita neles a certeza de uma vida com Deus e de uma vida próspera. Ó Deus, repreenda tudo aquilo que vai nos levar à morte. Ó Deus, repreenda tudo aquilo que vai nos aprisionar. Ó Deus, repreenda tudo aquilo que entra no seu coração e faz a sua fé tutubiar. Ó Deus, arranca deles toda a sensação de morte espiritual, depositando neles a vida espiritual. Ó Deus, acenda neles o Espírito Santo e faça com que eles tenham a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Tendo a certeza, Senhor, da sua salvação e o Espírito Santo aceso em suas vidas, eles vão ter um futuro na tua presença. Eles vão ser separados para a tua obra. Ó Deus, cubra-os com o teu sangue, repreendendo os laços do diabo, repreendendo as amarrações de Satanás, repreendendo as prisões espirituais, jogando por terra, ó Senhor, todo pensamento incerto, todo pensamento contrário, todo pensamento que não vem de Deus. Ó Deus, cativa as suas mentes a tua palavra, leva o teu coração a ser cativo ao fogo do Espírito Santo e uma vida acesa diante de Deus. Ó Deus, nós repreendemos tudo que é contrário e abençoamos os adolescentes, porque cremos que o futuro deles será um futuro abençoado em nome de Jesus. E você diz: